Senhores, sejam bem-vindos ao Workshop de Finanças Empresariais. Meu nome é Alberto Borges Matias, sou professor titular em Finanças pela USP e consultor em inúmeras grandes empresas. Nesta série próxima de videoaulas, irei te mostrar como construir e ter a sua própria empresa avaliada em mais de 100 milhões de reais. Se você é um pequeno ou médio empresário, as chances são de que você busca o sucesso do seu negócio e a sua realização financeira, mesmo passando, muitas vezes, por inúmeros perrengues no dia a dia do seu negócio, como os que você conhece claramente: fluxo de caixa, prazos de pagamento, dificuldade em ter lucro ou ainda as dificuldades da gestão do capital de giro. Você provavelmente também pensa em deixar um legado. Batalha muito para conseguir o pão do dia a dia. Mas, nos tempos hoje muito difíceis, e apesar de todas as dificuldades, quer viver e alcançar conquistas ao lado da sua família, através de uma atuação empresarial de sucesso. É o sucesso a sua busca. Preste bem atenção, pois o que vou te ensinar é que a melhor forma de se fazer isso é construindo uma grande empresa, que gere muito valor para os seus clientes, colaboradores, investidores, mas principalmente para, não menos importante, você, que gere valor para você. Fica comigo, porque nesta aula vou te mostrar o exato caminho para você ter um negócio avaliado em mais de 100 milhões de reais de valor de mercado. Nos meus mais de 46 anos de trajetória empresarial, acadêmica e consultiva, eu já ajudei a construir empresas hoje avaliadas em mais de 1 bilhão de reais e muito mais. E apesar de existirem inúmeras razões para que uma empresa alcance esse tamanho e sucesso, todas essas empresas que ajudei a construir e administrar seguiram métodos claros, com princípios e fundamentos de gestão financeira muito bem definidos. O que estou querendo dizer é que esses princípios são essenciais para erguer esses negócios, verdadeiros impérios empresariais. E se você não estiver seguindo-os diligentemente, não importa se você estiver fazendo todo o resto de forma correta, ainda assim você não vai conseguir chegar no número de realização financeira que tanto almeja, seja um valor menor ou maior que os 100 milhões que te falei. A oportunidade aqui é de conseguir atingir um patamar de realização inimaginável e um tamanho empresarial que vai te dar o impacto e o legado que um empresário com a sua visão merecem ter. Além, é claro, de conquistar ainda mais admiração por parte de seus amigos, de seus pares em geral, familiares e da sociedade. E se você não acredita que isso é possível ainda, pode ser porque não conhece a história de grandes empreendedores brasileiros que começaram pequenos, assim como você, mas que construíram verdadeiros impérios. João Pantuzzi Júnior. E na verdade eu comecei a história com a panificação desde os meus 13 anos. Meu pai queria que eu fizesse faculdade, que eu fizesse nível superior. Cara, eu não sei se é isso que eu quero. Eu quero é ter o meu negócio, eu quero empreender. Aí aos 17 para 18 anos eu vim para Ribeirão, no intuito de capitalizar dinheiro, juntar o dinheiro mesmo, assim, sabe? Aquele dinheiro de um em um real, um cruzeiro em cruzeiro, para montar minha padaria. Aos 20 anos eu montei minha primeira padaria. Com 10 anos de sociedade a gente já estava com uma distribuidora de produtos para padaria. Aí assim, mais uma vez a gente está lá com os problemas administrativos e financeiros. Né? A gente paga muito caro, né, para aprender. Você acaba errando, você acaba fazendo contrato com um banco que poderia ter sido melhor, aí você acaba perdendo um recurso desnecessário, não é? Então isso tem um custo muito caro para as empresas. Assim. A empresa que não se preocupa em entender essa área, ela tem um custo muito caro. Chegou uma hora que, cara, eu já não estava dando conta de administrar mais o negócio e fui buscar ajuda. Então nós estamos aí com a governança. Em maio agora já completa 1 ano, né? Nós já estamos há 9 meses com a governança. Muda a história da empresa, muda positivamente, né? A gente faz um trabalho com o professor Alberto, o Alberto está aqui comigo, tem
uma experiência, um conhecimento profundo, principalmente nessa área financeira, né, administrativa e financeira. Então, cara, tem muito a agradecer ao Inepad, ao professor Alberto, e eu acho que nós vamos colher muito fruto de agora para frente. Mas o que eu tenho para dizer é que se tiver a oportunidade de conhecer e aplicar, eu recomendo. É um depoimento realmente emocionante, do qual me orgulho muito e com muita satisfação. Fazer parte da história de uma empresa que cresce com tanta consistência prova que através de caminhos e princípios de crescimento e gestão financeira, você consegue chegar onde talvez nunca tenha imaginado. Ainda, mas tem muito pela frente. Os 100 milhões de reais é um patamar que, na minha opinião, é possível para a grande maioria dos empresários, independentemente do segmento em que você atua ou pretenda atuar, não importando se você vende produtos ou serviços. E apesar de você saber que esse tipo de resultado vem através de muito suor e trabalho, essa, na verdade, é a parte que você faz bem e melhor. O que pode estar realmente te impedindo de chegar lá é que você ainda não sabe como administrar financeiramente seu negócio. Abandonou a ideia financeira, não é verdade? Principalmente sob a ótica de fluxo, análise e planejamento, fazendo o futuro. Problemas como falta de dinheiro no caixa da empresa, mistura de dinheiro pessoal com o da empresa ou então desequilíbrio nas contas a receber e pagamentos, provavelmente são fantasmas que assombram você o dia a dia na empresa, não é mesmo? Eu sei disso porque já passei por tudo isso também e aprendi muito cedo o valor de uma boa gestão financeira. Tive que passar por momentos que não desejo que ninguém passe em suas respectivas trajetórias empresariais. São doloridos. Eu comecei trabalhando como leiteiro em São Paulo, entregava leite de porta em porta de madrugada. Então tinha um negócio, meu pai tinha vindo para o Brasil e ele começou esse negócio e eu engrenei com ele, né? Chegava mês que eu não conseguia fechar. Aí tinha que partir para banco e isso era sempre um problema. Eu já sentia aquela preocupação porque todo mês eu tinha que pagar as contas. Eu recebia, alguns clientes não pagavam e eu tinha que fazer o fechamento do mês. Então eu queria entender aquilo de uma forma mais organizada, né? E aí na universidade isso me veio claro, né? As empresas quebram pela ótica financeira. Todos os problemas, toda incompetência que você tiver na empresa, seja de gestão de pessoas, de produção, de comercialização, ela desemboca no dinheiro, ela desemboca em finanças. Então por isso que finanças é a ponta da linha, é onde você vai se arrebentar. Tá? Então aí essa minha preocupação em entender mais e também ajudar, né, os empresários e os empreendedores nas suas atividades pessoais. No terceiro ano da faculdade, um professor que era diretor da Serasa, que é a empresa que tinha sido fundada por bancos, me convidou para trabalhar com ele. Então fui trabalhar como estagiário, acabei ficando 13 anos na Serasa, acabei sendo praticamente o segundo homem na hierarquia da Serasa. Eu fazia muitos estudos sobre insolvência das empresas, acompanhava as insolvências, a evolução das insolvências. E a partir daí eu estruturei então o modelo de insolvência, que até hoje é usado no mercado. Quando eu estava na Serasa, fazendo mestrado, eu preocupava em continuar uma carreira acadêmica e com conhecimento não acadêmico. Então pedi demissão depois de 12 anos, para ser professor da USP. Na USP você tem fundações. Então no meu departamento de administração tinha a FIA USP, né, ligada ao departamento de administração, onde se fazia consultoria. Então aí eu fui para o Banco Central, montar o sistema de fiscalização de bancos. Então conheci um pouco lá do governo, lá do banco, o lado do controle do sistema financeiro, o funcionamento de um banco, né? Depois, mais tarde, fui participar de planejamento estratégico de empresas na ótica financeira, onde uma empresa cresce e ela se arrebenta financeiramente no crescimento. E como resolve isso? Estruturei bancos para ajudar a resolver empresas, né? E aí eu fui começando a ver exatamente essa ligação do conhecimento que eu tinha junto com a prática de eficiência das empresas. Eu vivenciei muitos desses casos a partir dos conhecimentos da Serasa mesmo, na minha época de Banco Central, na época das atividades privadas, o Mapping, a Mesbla, a Sears, o Império Matarazzo, né? Que a gente imagina que o Império não quebra, né?
Do lado de bancos, Auxiliar, Maisonave, Cominde, Nacional, América do Sul, Mercantil de São Paulo, mais recentemente, agora as incorporações do Unibanco pelo Itaú, do HSBC pelo Bradesco, o próprio Banco do Brasil com algumas incorporações. Você constrói o seu futuro com estratégia financeira. O céu é o limite. Eu já entrei em empresas com faturamento de 90 milhões que hoje estão com faturamento de 13 bilhões. O céu é o limite e as pessoas fazem isso acontecer. Se de alguma forma você puder ajudá-las, elas estarão nesse caminho, na busca do seu sonho. E o sonho, muitas vezes, é mais do que ultrapassado, porque elas nunca sonharam desse tamanho. O sonho vai acontecendo. É impressionante como a organização e o equilíbrio de uma organização gera um futuro promissor. É impressionante essa visão. Então, isto me faz feliz. Essa trajetória de longa data me coloca em uma posição privilegiada para enxergar e prever o que vai acontecer com qualquer empresa, através dos reflexos de suas gestões e práticas financeiras. Já reparou que os problemas de todas as áreas de um negócio acabam estourando no setor financeiro da empresa? Se você vendeu mal, se você cobrou mal, se você contratou mal. Meu objetivo aqui é compartilhar com você os princípios essenciais para você fazer uma boa gestão financeira da sua empresa, através de um método que eu mesmo desenvolvi. E na medida com que você crescer e escalar o seu negócio, você poderá também ter a sua própria empresa avaliada em mais de 100 milhões de reais. Nessa aula, precisamos começar nossa análise pelo fato de que, como qualquer outro investimento, sua empresa gera valor por uma relação de risco e retorno. Quanto menor for o risco associado ao negócio e maior a capacidade de geração de resultado, mais riqueza a empresa gera para os sócios. Acontece que uma série de erros comuns presentes na rotina de pequenos e médios empresários afeta tanto o risco quanto a capacidade de geração de resultados, destruindo assim o valor da empresa, o valor do negócio. E quais são esses erros? Antes de entrarmos a fundo no método que desenvolvi para que sua empresa chegue a um patamar de valor acima de 100 milhões de reais, preciso que você domine essas questões e evite esses 5 principais erros. Erros que você pode estar cometendo e que destroem o valor do seu negócio. Como sua empresa gera valor? A geração de valor em qualquer investimento ocorre quando o retorno é superior ao risco, bastante razoável. O retorno é a expectativa de geração de fluxo de caixa futuro. Opa! Você percebeu que eu estou falando em futuro e não em presente? Você administra o seu negócio para o futuro. O presente e o passado são históricos. Então você está na sua empresa para formar o fluxo de caixa futuro do seu negócio. Este fluxo de caixa futuro é esse retorno. E o risco é o custo do capital aplicado ao negócio. Quanto maior for o risco, maior taxa de juros vão te cobrar. Preste bem atenção. Erro 1. Você não sabe como avaliar a situação financeira e patrimonial da sua empresa. Você se encaixa numa dessas situações? Você não sabe o que é um balanço patrimonial. Você não sabe você sabe até o que é, mas nunca viu um em sua empresa. Você sabe o que é, sua contabilidade faz, mas você não considera importante ou não sabe como extrair informações úteis para você. Notou o que eu estou te falando? Você não tem informações financeiras sobre o teu negócio. Você está na operação, na comercialização. Você não sabe ou não acompanha a situação financeira da empresa. Por isso, toma algumas decisões equivocadas, acreditando estar fazendo bem para a sua empresa. Você fica no acho que vou por este caminho. Isto custa caro. Outro grande erro. Você não sabe qual é o resultado que seu negócio gera mensalmente. Por isso, gere por metas de vendas. É a primeira linha. Você administra a empresa pela primeira linha da demonstração do resultado, não pela última. É um grande problema.
Gerir seu negócio por meta de venda pode levar sua empresa a grandes prejuízos. A empresa pode estar operando em efeito tesoura, pode haver equívocos na precificação. O efeito tesoura é a demonstração de uma grande necessidade de capital de giro. É um descasamento entre prazo de pagamento, recebimento e estocagem que faz com que a operação não gere o dinheiro necessário no prazo correto para que seja possível sustentar a atividade. Então você tem na linha vermelha ali desse slide a necessidade de capital de giro e na linha azul capital de giro líquido, que é a quantidade de dinheiro disponível para o capital de giro. Portanto, veja, a minha necessidade é muito maior do que o capital que eu tenho disponível. Esta diferença é a minha necessidade de endividamento. Entendeu? Muitas vezes eu vou captar recursos junto a banco por conta de uma desorganização financeira interna, uma inadequação dos prazos. Nessa situação, quanto maior for a venda, mais dinheiro será necessário buscar para continuar girando. Maior o endividamento e menor o resultado. Já tinha pensado nisso? Que você cresce o faturamento e cresce o problema da empresa? Está aí a explicação. Erros comuns na hora de precificar. Definir preço apenas com base na concorrência. É muito importante avaliar os preços da concorrência para se posicionar. Contudo, nem você nem seus concorrentes sobrevivem vendendo com prejuízo. Isso tem limite. Considerar apenas o custo da matéria-prima como base para cálculo das demais despesas variáveis. Geralmente os empresários esquecem de incluir impostos e comissões na precificação. Quando incluem, muitas vezes os calculam com base no custo, não no preço de venda. Uma confusão pode acontecer entre a margem bruta e lucro. É comum empresários considerarem que a diferença entre o preço e o custo é a lucratividade da empresa. Esquecem que os produtos devem contribuir com o pagamento de despesas fixas, aluguel, água, luz, telecomunicações e assim por diante. O ciclo vicioso de destruição de valor. Nesses dois casos, problema de preço e efeito tesoura, gerir apenas por meta de vendas é desastroso, pois o empresário confunde aumento de vendas com resultado e entra em um ciclo de destruição de valor. O ciclo vicioso de destruição de valor. O empresário não acompanha os resultados e cresce as vendas acreditando estar tudo bem para gerar caixa. Por efeito tesoura, o erro de preço, o aumento de venda gera prejuízo de caixa. Começa a faltar dinheiro para fechar o mês, mas acreditando no seu potencial de vendas, o empresário busca endividamento para financiar o giro. Está vendo? Você vai aumentando a venda, vai aumentando a dívida. A dívida aumenta o prejuízo e a empresa passa a depender ainda mais de bancos, porque agora você passa a acrescentar mais despesas financeiras. Os bancos percebem o risco e passam a cobrar cada vez mais pelo dinheiro, aumentando ainda mais o prejuízo da empresa. E por fim, os bancos cortam os empréstimos e a empresa passa a não conseguir mais girar, que é a sua atividade essencial. Um grande terceiro erro. Você não considera a sua contabilidade importante. Trata os controles contábeis como mera burocracia. E aí assim, você não sabe, mas paga caro por sua contabilidade não ter números corretos. Para bancos e fornecedores, é fácil identificar que seus números não estão corretos. Não pensa que você está escondendo. Assim, você aumenta a percepção do risco da sua empresa e esse risco é precificado na taxa de juros. O risco, então, reflete maior custo de financiamento, menos limite, piores condições de pagamento e pouco acesso aos financiamentos de longo prazo. Ter números mais precisos, mesmo que apenas para fins gerenciais, trará grandes resultados. Um erro 4, grande erro 4. Você não tem o hábito de fazer orçamento e planejar as finanças do seu negócio. Você não pensa sobre o futuro, você vive o presente. Está fazendo a história só. Por que fazer um orçamento? Dá trabalho, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer destino serve. Se eu não estiver programando o meu futuro, como é que eu vou chegar num futuro desejado? Fazer um orçamento é mais simples de fazer do que você imagina. Você define metas e consegue preparar sua empresa para elas.
Você terá mais controle sobre despesas e conseguirá antever problemas. Você terá mais credibilidade perante o mercado. Você saberá quando no futuro vai faltar caixa. Você saberá que meses no futuro você terá prejuízo. Bom, a partir dessa ideia da formação do futuro, nós vamos te fornecer um material, uma planilha, para você começar a fazer o teu orçamento, a planejar esse futuro. Você terá uma planilha de fluxo de caixa projetado. Basta clicar no botão da página que o download vai ser grátis para você poder usar essa planilha para a montagem do teu fluxo de caixa futuro. E por último, agora, o grande quinto erro, que é a mistura das suas finanças particulares, pessoais, com as da empresa. Pago minhas contas pessoais pela empresa porque ela tem que ser capaz de me sustentar. Você já falou isso, não falou? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As suas finanças pessoais, você deve geri-las adequadamente. E as finanças da empresa, você também deve geri-las adequadamente para a empresa separar, para saber aonde está o problema. Porque numa boa parte das empresas, o problema está nas finanças particulares. Será que sua empresa está preparada para sustentar o padrão de vida que você deseja ter nesse momento? E detalhe, com o crescimento da família, o tamanho desse desejo familiar em cima da empresa vai aumentando. E ela não foi preparada para isso, não cresceu nessa mesma dimensão. Problemas comuns com pequenos empresários que misturam contas pessoais com as da empresa. Utilizam-se do caixa da empresa para fazer investimentos pessoais, compras da casa, compra de veículos, as próprias contas de consumo da casa, como material de limpeza, segurança, etc. Acostumam-se a um padrão de vida incompatível com a realidade da empresa. Desfalcam o caixa da empresa, forçando o endividamento. O endividamento cresce e o resultado cai. A situação se agrava. O endividamento consome o patrimônio da empresa e do empresário. Problemas dessa confusão. Expõe sua vida privada para a empresa, reduz o caixa e aumenta a percepção de risco do mercado em relação à empresa, prejudica o caixa da empresa e o risco fiscal. Fisco dos saques pessoais serem entendidos como sonegação fiscal pela Receita Federal. Por que sua empresa vale menos do que deveria? Porque você não consegue fazer um diagnóstico frequente da situação do seu negócio, você não consegue gerir por resultados e sim por vendas, você não consegue planejar o futuro financeiro do seu negócio, você não considera importante ter informações financeiras, você não consegue separar suas contas pessoais da empresa. Esse é o nosso resumo desta apresentação. Você sabe por que você pode estar cometendo todos esses erros? Porque as pequenas empresas tratam a gestão financeira por uma visão de retrovisor, com foco em resolver problemas no dia a dia, o famoso apagar incêndios. Inclusive, infelizmente, tenho que lhe informar que se você adora ser este empresário bombeiro, isso não lhe trará honra nenhuma, como é o caso dos nobres cidadãos que de fato salvam vidas. Na verdade, às vezes você até gosta dessa função de salvamento para alimentar seu próprio ego, mas para sua empresa não faz nenhum bem. E como estou sendo muito sincero, quero ir agora para a parte boa, onde vou lhe ensinar o que realmente irá salvar o seu negócio e lhe dar um caminho claro de riqueza empresarial em um patamar verdadeiramente milionário. Mas para que essa nossa primeira aula não fique muito longa, vou deixar essa parte para a próxima aula, que será liberada na data informada aqui na nossa página do Workshop de Finanças Empresariais. Assim, poderei me dedicar inteiramente ao método que desenvolvi e que preciso te passar para você poder mudar definitivamente o rumo do teu negócio, no sentido de uma grande valorização financeira, reconhecimento e conquistas pessoais para você e sua família. Será que você está preparado para esse grande salto? Eu realmente acredito que ele está mais próximo do que você imagina. Enquanto isso, gostaria muito que você comentasse abaixo, deixando aqui sua visão, opinião ou dúvida. Ou ainda melhor, me diga qual é o erro que você acredita que mais se aplica na sua empresa, que você esteja cometendo. E caso você comente e mostre sua participação ativa aqui no nosso workshop,
vou enviar diretamente por mensagem para o seu mensageiro do Facebook um material exclusivo sobre essa primeira aula, com um resumo de tudo o que apresentei aqui em PDF. E caso você não tenha reparado, aqui nesta página existe um botão para você ter acesso gratuito a uma planilha extremamente simples e fácil de usar para você assumir as rédeas do fluxo de caixa da sua empresa. Primeiro grande passo. E além dessa ferramenta, clicando no botão, você também receberá o PDF da apresentação que usei aqui nesta aula. Tanto a planilha quanto o PDF que prometi serão enviados para você através do mensageiro do Facebook, lá na sua caixa de entrada. Senhores, foi um prazer tê-los aqui comigo nesta primeira aula do workshop Finanças Empresariais. Meu muito obrigado. Fico no aguardo do seu comentário e participação aqui no espaço reservado para essa interação nesta página. Farei o máximo possível para responder todos os comentários pessoalmente. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Muito obrigado.